Boa noite, meus caros. Aqui é o professor Ricardo Tobé. Vamos comentar alguns itens de espanhol dessa prova do primeiro vestibular 2011. Trabalharemos, então, 3 questões. Uma questão relacionada à gramática, uma questão de paráfrase e a outra questão, uma questão de interpretação de texto, uma questão que pode até causar um pouco de dúvida e é interessante a gente explanar e deixar bem claro essa situação. Vamos começar primeiro com a questão de gramática. A questão de gramática é a questão de número 26 do caderno Justiça. A questão de gramática é uma questão muito trabalhada em sala de aula. Nós comentamos bastante a questão relacionada ao pronome relativo que nesse caso aqui foi utilizada como pronome interrogativo. Lembrando que os pronomes relativos adicionados de acento, sejam eles na pergunta direta ou indireta, eles podem se transformar aí em questões interrogativas. E no texto ele fala o seguinte: la palabra que lleva acento para enfatizar a ideia principal de la oración. Já foi cobrado em outras questões de vestibular da UNB com essa mesma ideia de que é para enfatizar a ideia principal do texto. E não tem nada a ver com enfatizar a ideia principal. O acento no pronome relativo serve para dar a ideia, né, de interrogação, pronome interrogativo. Então esse é o primeiro item, o item errado, o item 26, o item que fala sobre o que com acento. O segundo item que a gente vai comentar é o item relacionado à paráfrase, é o item 16. Questão muito clássica em vestibulares da UNB, a questão de paráfrase. A questão 16, ele fala a seguinte questão: se se reemplaza a palavra maior por importante, o sentido da oração seguiria igual. Gente, muito cuidado, essa questão perigosíssima. A questão de paráfrase é sempre complicada, se você não sabe, é melhor deixar em branco. Quando ele utiliza no texto a palavra maior, ele dá o seguinte significado: com o objeto de dar uma maior difusão ao jogo limpo, ou seja, difundir o jogo limpo, dar maior difusão, dar um aspecto de explanação, de que as pessoas conheçam o jogo limpo. É difundir a ideia. Quando ele pede para colocar importante, uma coisa pode ser importante, porém não necessariamente precisa ser altamente difundida. Uma coisa importante, claro, pode ser importante, mas não se tem todo o trabalho para divulgar essa coisa, né? É até interessante porque o autor trabalha com essa questão psicológica da palavra importante, né? Uma palavra importante, né, tem que ser uma coisa bem difundida. Não, muitas funções importantes da nossa vida não são tão difundidas. Então ele tentou jogar aí com o significado das palavras e semanticamente a palavra importante não tem o mesmo valor de maior. Quando ele utiliza maior no texto, é para dar maior difusão, maior profundidade, divulgar os jogos, o fair play. A questão 15, para encerrar esse nosso comentário, uma questão interessante também, aparentemente uma questão muito simples, porém uma questão que pode causar algum problema para alguns alunos. Se pode inferir do texto que desde o início da campanha do fair play hasta septiembre de 2010, a FIFA apenas teve 2 presidentes. Gente, realmente teve 2 presidentes. Foi João Havelange e o Joseph Blatter, né? De 86 até 2010. Acredito que a UNB não deve voltar atrás no gabarito. O gabarito está correto. Porém, tem uma informação no texto que extrapola a questão do texto, já que o enunciado diz: julgue os itens seguintes a partir do texto precedente. E ele fala: se pode inferir do texto que desde o início da campanha do Fair Play até setembro de 2010, a FIFA apenas teve 2 presidentes. Né? Esse até setembro de 2010 não está no texto, não está em lugar nenhum. A única referência que nós temos é que a Copa começou em agosto esse ano e terminou em setembro. Então talvez tenha sido alguma questão relacionada ao período em que foi feito a questão, alguma coisa desse tipo. Mas a UNB não volta atrás, ele está correto. E assim nós encerramos então com comentário de 3 questões da prova espanhola. 3 questões aí interessantes que podem causar algum problema para vocês. O Alub agradece, a cadeira de espanhol também agradece aí, e espero que todos vocês, alunos, possam ter um bom desempenho, assim como nós já discorremos em sala de aula. Muito obrigado, um grande abraço.